falando sobre essa reunião da CPI do crime organizado, que foi marcada por uma discussão acalorada entre o presidente da comissão, senador Fabiano Contarato, e o Eduardo Girão, senador também. Vamos ouvir. Eu não quero aqui, com todo respeito, é que essa discussão tenha um viés para o aspecto político partidário, porque eu não posso entender isso como razoável para você falar que determinado Estado, porque é do governo de um campo progressista, ou de um governo de direita, ou de um governo de centro, tem relação com o elevado índice de criminalidade. A gente tem que, volto a falar, o crime é um fenômeno social e todos nós temos interesse na redução desse fenômeno, independente de partido político. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, convido-os para a próxima reunião a ser realizada próxima quarta-feira, 3 de... O senhor sequer assinou. É isso que dá. É isso que presença de todos com o senador Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Esse embate ocorreu depois de Girão questionar a relação entre a criminalidade em estados governados pelo PT, como Bahia e Ceará, e políticas governamentais, citando dados justamente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Contarato criticou a tentativa de polarização política, afirmando que a CPI não deve ser usada para associar criminalidade a governos específicos, que o debate deve ser técnico. Girão, por sua vez, acusou Contarato de censura, como nós ouvimos aí há pouco, e de levar as questões para o lado partidário. Que momento foi esse em Berenice Leite, em Brasília? Clima muito tenso numa CPI de fundamental importância para toda a população. Olha, Daniel, eu confesso que no início não estava ali muito crente de que essa CPI traria resultados, mas só de ver essa exposição do senador Fabiano Contarato, eu já estou feliz. Porque o que aconteceu aí? Nós tivemos um momento em que o senador Eduardo Girão trouxe números e os números não mentem. Ele estava mostrando os estados em que tivemos índices muito altos de criminalidade nesses últimos anos, justamente sob a batuta do governo Lula, que fez o quê? Que desarmou a população mais uma vez. E foram justamente esses mesmos números que o presidente Lula trouxe para argumentar logo que entrou em 2023, no seu terceiro mandato, dizendo que o desarmamento ia favorecer, né, que a maioria dos crimes era causado justamente porque tínhamos uma população despreparada, sabendo que, na gestão anterior, no governo Bolsonaro, ele simplesmente possibilitou o cidadão que se qualificasse ali, que fizesse um curso para ter aptidão de ter uma arma para se defender, que tivesse esse direito. E agora, o que aconteceu de 2023 para cá? O governo Lula pegou muito nos dados do feminicídio. E é só vocês consultarem aí nos dados do Ministério da Segurança Pública. Ainda está lá, consultem porque ainda está lá, né? O número de feminicídios aumentou nesses últimos anos, justamente durante o governo Lula. E sabe o que é isso? Isso é um reflexo de políticas públicas ineficientes, que prejudicam a sociedade brasileira. E aí, quando o senador Girão traz esses números, o presidente da CPI, que é do PT, que não assinou para haver esse tipo de investigação e está lá no comando do colegiado, vem trazer essa justificativa de isso é polarização. E que agora os altos índices que nós estamos vendo aí, que tem aumentado de feminicídio, de homicídio, de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, para ele agora não é a culpa dos cidadãos terem arma em casa. Não, é um fenômeno social. Anotei até aqui para não esquecer. Que palavra bonita, né? É um fenômeno social. Então, por que quando se tratava do governo anterior, da gestão de Jair Bolsonaro, eles ficaram colocando a culpa nas casas de tiro, né? Nos CACs, que tinham ali autorização para ter uma arma, aí não era fenômeno social. Então, assim, muito bom. Estou começando a gostar dessa CPI, Daniel. Está escancarando quem é quem e quem é o senador que está trabalhando a favor da sociedade ou a favor de blindar criminosos. Muito bem, essa CPI do crime organizado, Berenice, Guta e você que nos acompanha, está entrando agora numa nova fase de trabalhos com o depoimento do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.
marcado para a próxima quarta-feira. Ele vai ser o primeiro de 22 autoridades estaduais, incluindo governadores e secretários de segurança pública de 10 estados e do Distrito Federal, a ser ouvido. O objetivo da comissão é traçar um panorama nacional sobre o avanço de facções criminosas e a atuação policial. A expectativa é que Castro detalhe a situação do Rio de Janeiro, apresentando dados e demandas para o enfrentamento do crime organizado. A CPI também aprovou 38 requerimentos, incluindo convocações e convites para depoimentos e debates. Entre os convocados estão o ex-deputado estadual TH Joias, indiciado por crimes ligados a facções, e Conrado Leister, diretor-geral da Meta no Brasil, para esclarecer o uso das plataformas digitais para atividades criminosas e financiamento do crime organizado. As datas dos depoimentos ainda serão agendadas. Também nesta CPI foi discutida a criação de um fundo para combater o crime, proposto pelo relator senador Alessandro Vieira. Esse fundo seria financiado por contribuições sobre as apostas esportivas, as chamadas bets. Especialistas presentes defenderam o perdimento antecipado de bens como estratégia para enfraquecer facções criminosas. A CPI também abordou a formação de redes criminosas por meio de alianças entre grupos e o uso central de celulares para a articulação de crimes dentro e fora dos presídios, destacando a necessidade de medidas para coibir essa prática. Bom, esse é um assunto que a gente vai acompanhar muito ao longo das próximas semanas também, né, Berenice e Guta? Começando por você, Berenice Leite. Você disse há pouco que é um tema, uma CPI que inicialmente você, vamos dizer, entre aspas, não botava lá muita fé, mas tem demonstrado algum avanço. Eu acho que o objetivo dessa CPI, obviamente, é para que os senadores que façam parte do colegiado tenham ali uma visibilidade, já pensando nas eleições em 2026, né? E vejo com preocupação essa convocação aí do governador Cláudio Castro. Acho que a gente vai ter que acompanhar essa sessão com muita atenção, porque, dado o comportamento de alguns senadores de partidos de esquerda, o que eu acredito que vai ter ali é uma tentativa de linchamento da sua reputação, de questionamento em relação à mega operação que tivemos no Rio de Janeiro, criminalização dos policiais. É isso que vai acontecer, né? É claro que o colegiado tem ali representantes tanto da direita quanto da esquerda, mas o governador Cláudio Castro já deve ir preparado para receber muitas críticas e acusações em relação à sua iniciativa, que foi aprovada não só pela população, pela maioria da população do Rio de Janeiro, como também em todo o Brasil. Agora, se esses políticos que lutaram tanto ali para ficar com a diretoria, com a presidência e a relatoria, ficarem tomando partido de criminosos, eu sinto muito por eles, porque isso, o que era para ser algo que alçasse eles na candidatura no ano que vem, firmando ali por mais 4 anos, aliás, 8 anos, né? Senador é 8 anos, meu Deus do céu, muito tempo. Enfim, isso pode ser um tiro no pé desses que ficam defendendo bandidos, criminosos, esses que sim oferecem risco para a nossa população. Guta Pigne, quero ouvir você com o olhar técnico de uma jurista, como analisa essa CPI do crime organizado no Senado? Eu concordo com a Berenice que o governador Cláudio Castro vai estar ali pisando em ovos nessa CPI, mas o fato é que a população está ao lado da polícia, sempre esteve. A população brasileira é refém hoje do crime, e você não precisa morar no Rio de Janeiro ou no Ceará para se sentir inseguro em qualquer cidade do Brasil. O crime tomou conta. E o Brasil é governado há décadas pelo PT. Isso é um legado de políticas públicas progressistas, de mão leve em relação ao crime. Agora nós temos aí agentes que estão ganhando protagonismo nessa luta contra o crime organizado, contra as facções, como o Cláudio Castro, como também o próprio Derrite lá em São Paulo. E a pauta da segurança pública finalmente ocupa o debate público, ocupa uma CPI no Senado da República. Então, embora eles queiram aí, exista a possibilidade de armarem uma arapuca para o Cláudio Castro, a população está do lado
da segurança pública, está ao lado daqueles que trabalham contra o crime. Então, os senadores precisam ter muita cautela aí em qualquer jogo que eles façam nessa CPI, porque, como a Berenice bem disse, essa CPI está mostrando quem é quem. E aí o Contarato, que é o presidente dessa CPI, que é do PT, ninguém é petista por acaso. Então, mostra esse viés autoritário, ele caçando a palavra ali do senador Eduardo Girão, naquele momento que nós exibimos, e daqui a pouco já se levantando da cadeira, que é para deixar bem claro que não haveria mais possibilidade de diálogo. Então, esse autoritarismo, essa tendência à censura é algo muito característico dos partidos de esquerda, dos progressistas. E não só isso, quando ele fala que a violência é uma questão social, isso aí já mostra como é que a esquerda lida com o crime. É um problema social, temos que ver, são as vítimas da sociedade. É esse discurso que está aí, que embasa essas políticas públicas da esquerda. Quando o senador fala isso, fala que é uma questão social, é isso que ele está dizendo, que são vítimas da sociedade, que precisamos olhar para esse criminoso. É isso que está nesse discurso. Quando a direita tem um outro discurso em relação ao crime organizado, não só discurso, mas também pautas, ações efetivas, essa questão de desencarceramento que vem da esquerda, de desarmar a população que não pode nem ter a sua legítima defesa da sua propriedade, da sua vida, da sua família, que é a pauta da direita, que tem acolhimento da sociedade. Então, agora, essa CPI traz a pauta da segurança pública para o debate, queiram eles fazer o que quiserem nessa CPI, as pessoas estão assistindo. E aí vamos ver o resultado, porque no fim das contas, uma CPI, embora seja uma comissão de inquérito, ela não tem o objetivo de prender ninguém. Embora aconteçam as prisões em flagrante, os pedidos de prisão preventiva, isso não é algo que a CPI está vocacionada para isso. O resultado de uma CPI, na verdade, é um relatório. E aí, nesse relatório, constarão as iniciativas que devem ser feitas, podem ser feitas, para resolver o problema que foi apurado na CPI. Nesse caso, o crime organizado. Então, se encontrar algum criminoso, enfim, alguém que violou a lei, esse relatório é encaminhado para o Ministério Público, que deve tomar as medidas cabíveis. Vai oferecer denúncia ou arquivar esse relatório. Mas existem também iniciativas legislativas que podem surgir de uma CPI. Porque justamente a hora que você se debruça sobre um tema, você se debruça sobre o arcabouço legal que tem no Brasil, você começa a encontrar os furos. Olha, aqui a gente pode aprimorar, aqui tá ruim, aqui tá bom, aqui a gente pode pegar esse exemplo de um outro país e aplicar aqui no nosso. Então, esses são os desdobramentos de uma CPI. Melhorar a legislação do país e encaminhar um relatório também para o Ministério Público para apurar as condutas ali investigadas. No caso dessa CPI em especial, eu acredito que essa primeira opção, a primeira alternativa é a que vai se predominar, que é a de encontrar melhorias no arcabouço legislativo. Inclusive, o senador Alessandro Vieira já está aí com a proposta de criar um fundo para a segurança pública, e claro que todo financiamento da segurança pública nós vemos como uma medida positiva, porque é ali que tem que ter investimento mesmo. Mas eu fico com receio quando esse investimento vem da criação de novos impostos e não de cortes de gastos que o governo já faz. Esse dinheiro podia ser melhor aplicado, o dinheiro que já é recolhido não precisaria necessariamente criar mais impostos.